Olá, sejam bem-vindos ao canal Gerontologia. Se você cuida de um idoso acamado ou conhece alguém que passa por esta situação, esse vídeo é para você. Acredito aí que do outro lado da telinha, várias pessoas passam por essa experiência ou de cuidar ou de conhecer alguém que cuida de um idoso acamado. Hoje vamos falar então sobre os principais cuidados com idosos acamados aí para garantir mais conforto, saúde e qualidade de vida para este idoso numa condição de acamado. Vou compartilhar aí dicas essenciais baseado aí nas recomendações da Organização Mundial da Saúde, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e de estudos na área da gerontologia e enfermagem. Se este conteúdo te interessa, deixe já o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho aí para não perder nenhum conteúdo aí sobre cuidados com os idosos. Vamos lá na primeira dica. Prevenção de escaras, ou também conhecido como lesões por pressão. Como evitar feridas na pele? Então, primeiro vamos entender um pouquinho o que são as lesões por pressão. Também são chamadas, ou seja, as populares escaras, elas também são chamadas de úlceras por pressão e no termo mais atual aí, lesões por pressão. São feridas aí que surgem devido ao tempo prolongado na mesma posição. Ou seja, você tem uma pessoa acamada e se você deixar 1 hora, 10 horas, 24 horas a pessoa naquela posição, ela não tem uma mobilidade adequada, consequentemente ela vai ficar na mesma posição e o que vai fazer com que surja as lesões por pressão ou as populares escaras. E tem estudos que mostram aí que 95% dos casos de lesões por pressão aí podem ser prevenidos com os cuidados certos. Então vamos lá, as dicas de cuidados certos aí. O que você, cuidador, pode fazer ou você, familiar, pode fazer quando está cuidando de uma pessoa acamada? Aqui o foco são os idosos, mas essas dicas cabem para todas as idades. Como prevenir então as lesões por pressão? Mudança de posição a cada 2 horas. Isso vai fazer com que a área pressionada seja aliviada. Diminui o quê? A pressão dos tecidos moles em função das proeminências ósseas. Então, quando você mobiliza, movimenta esse corpo a cada 2 horas, mudando a posição que a gente chama de posição de decúbito, isso vai proporcionar um alívio na pressão, na área pressionada, o que também vai reduzir o risco de surgir uma lesão por pressão, que são as populares feridas, as escaras. Uso de colchões pneumáticos e almofadas aí especiais. Então, usar os coxins, as almofadas a gente também pode dar o nome técnico de coxins. Colocar coxins nas principais proeminências ósseas, onde o paciente, onde a pessoa idosa exerce maior pressão. Então, isso vai fazer com que alivie essas tensões, essas pressões e reduza o risco de surgimento de escaras. Higienização e hidratação da pele, ou seja, higienizar trocas de fralda, deixar o paciente urinado, evacuado. Isso vai fazer com que na área da região genital possa surgir lesões por pressão. Então é importante estar atento à rotina de trocas de fralda, à rotina de hidratação, passar uma pomada protetora nessas regiões aí para prevenir as lesões por pressão. Mas também não posso esquecer dessa hidratação corporal, ou seja, o creme aí conforme indicação, conforme a característica da pele do idoso, usar um creme adequado, testado dermatologicamente para este tipo de pele e hidratar esta pele.
Claro que lembrando que a hidratação oral, falando da oferta de líquido, também é importante aí nesse eixo da prevenção das lesões por pressão. Então, uma pele hidratada, uma higienização adequada, isso vai evitar o ressecamento e, consequentemente, prevenir a lesão. Alimentação rica em proteínas e vitaminas. Isso vai fazer com que a parte nutricional esteja adequada, o que vai otimizar também o processo de cicatrização. Porque aí, para a resposta cicatricial, uma boa nutrição ela vai ser adequada, mas uma nutrição com base em proteínas e vitaminas, o que vai ajudar aí nesse processo de cicatrização desta pele. Caso a ferida ela já exista, o que você deve fazer? Aí entra o cuidado, a troca diária de curativo. Hoje não é o foco falar desse tipo de cuidado, mas num outro vídeo, se você tiver alguma dúvida aqui ou quiser mais informações aí sobre coberturas, feridas e curativos, deixe aqui nos comentários que depois eu vou direcionar um conteúdo específico aí para a parte de realização de curativo e trocas de cobertura aí de acordo com as lesões que possam estar apresentando. Então, sempre cuidar da higienização, da limpeza da área, colocar pomadas recomendadas aí e, quando necessário, procurar um profissional adequado para cuidar dessa ferida até que ela volte para uma condição de normalidade, ou seja, aquela pele que está danificada, que surgiu uma ferida, ela volte para o seu normal, para a sua anatomia normal. Então fique aí essa dica. Se quiserem saber mais sobre feridas, deixe aqui nos comentários que num próximo vídeo eu gravo um conteúdo só sobre isto. Segunda dica e essencial para o cuidado do paciente acamado: trocas de fralda e higiene íntima, evitando aí infecções e assaduras. Esse é um ponto aí de atenção. Imagina a pessoa numa condição de acamado, usando fralda, mas numa condição inadequada, um tempo prolongado com uma fralda molhada, com uma fralda evacuada. Isso vai fazer com que aumente o risco para infecções e aumente o risco para dermatites de contato que está relacionada à fralda. Então, em média, o que se nota nesse cenário aqui? A fralda deve ser trocada entre 3 a 4 horas aí, ou, lembrando, sempre que estiver suja. Isso vai fazer com que ocorra uma prevenção aí em relação ou prevenir e evitar as dermatites, consequentemente também evitar as infecções aí do trato urinário, porque aí tem uma proliferação microbiana, muito tempo prolongado aí com essa fralda suja, vai o contato dessa flora aumentada com o meato urinário faz com que surja aí uma infecção do trato urinário. O contato aumentado aí com a urina, com as fezes, que tem um teor mais ácido, faz com que ocorra as lesões, as dermatites de contato aí, por conta desta fralda suja. Então, é importante estar atento. Em média de 3 a 4 horas, se estiver suja, antes desse tempo. Com 2 horas, a fralda já está transbordando uma suposição. Já percebo que aumentou o volume de umidade dessa fralda, está na hora de trocar. Não posso esperar as 4 horas, como se observa nas instituições de longa permanência. Isso deve ocorrer de forma, num tempo menor. Eu não posso deixar esse idoso molhado todo esse tempo. E quais são as dicas aí para que esses cuidados ele seja efetivo, tanto na troca de fralda, quanto na higienização íntima? Passo a passo aí para uma troca segura. Higienização correta da mão e, consequentemente, aí para iniciar, porque quando a gente fala em cuidado, todo cuidado inicia com a higienização das mãos do profissional que vai prestar cuidado. Separação dos materiais necessários aí
para fazer uma boa higiene íntima, como água morna, sabão neutro, compressas ou esfregões, buchas macias, conforme o termo aí em cada região, para utilizar e para realizar essa higienização. Lembrando que quando a gente fala dessa higienização entre o sexo feminino e masculino, eu vou trabalhar com o quê? Mulheres, pequenos, grandes lábios, então a área vulvar, grandes lábios, pequenos lábios, meato uretral, introito da vagina e finalizo na região anal. Nos homens, então começo pela estrutura da meato uretral, aí glande, corpo do pênis, base, a parte púbica, aí venho para os testículos, finalizo no ânus, e aí estou procedendo à higienização conforme a técnica, conforme a regra e para prevenir aí qualquer infecção. Lembrando que após essa higienização é importante a secagem completa e o uso de cremes de barreira. Tem vários cremes aí, a base de óxido zinco, vou falar das populares, não estou falando aqui em marca. Por exemplo, a popular hipoglose. Então, ela é uma barreira protetora. Então, passar essas pomadas vai ajudar na prevenção do contato da pele com o conteúdo urinário ou com o conteúdo fecal. Atenção aos sinais de infecção urinária. Então, cheiro forte da urina, febre e urina escura, isso pode ser um indicativo de que este paciente está apresentando uma infecção urinária. Você pode relatar para a equipe de saúde ou para o familiar que você percebeu que ao trocar a fralda, que o odor está forte, que o paciente apresenta quadros febris e que a urina ela mudou quando eu falo da cor dela, né? A cor ela tem que ser mais transparente. Quanto mais ele está hidratado e que ele urina com frequência, essa urina vai estar mais clara. Quanto menos hidratado e mais propenso à infecção, essa urina vai estar mais escura. Sempre, então fica uma dica aí extra nesse cenário aí da troca de fralda e da higiene íntima. Sempre levante o idoso com cuidado. Utilize técnicas aí seguras para evitar as lesões no cuidador e no paciente. Então, você também, ao prestar o cuidado, ao fazer mobilização, trocar, fazer transferência, tirar da cama, colocar na cadeira, lembre-se das técnicas para que você também, cuidador, não venha desenvolver lesão ou causar lesão no seu idoso, o qual você está cuidando. Aí, como próxima dica aí, alimentação e hidratação. Aqui no caso da alimentação e da hidratação, como garantir uma nutrição adequada? Eis a pergunta aí. Então, como garantir uma nutrição adequada para os idosos? Claro que quando eu falo em nutrição, quando eu falo nesse aspecto, o importante é também conhecer a condição clínica do idoso, porque eu tenho que levar em consideração, ele é um idoso que tem doenças hepáticas, é um idoso que tem doenças cardíacas, é um idoso hipertenso, então ele tem processos patológicos. A alimentação deve ser ajustada de acordo com a condição clínica desse idoso. Então, daí a importância de uma boa alimentação, uma alimentação balanceada. Idosos acamados aí, eles precisam de nutrientes específicos para manter a força muscular e para evitar as complicações. E quais são as dicas aí para a parte alimentar? Priorizar as proteínas, carne, ovos, leite, vitaminas aí, frutas e vegetais. Claro que aqui eu deixo um adendo. Isso aqui é quando eu falo do geral. Agora, quando eu vou para a especificidade, ele deve ser assistido ou por uma nutricionista ou por um nutrólogo, que é o médico com especialidade na parte alimentar, para direcionar o melhor cardápio conforme a condição clínica dele, ou conforme ajustar conforme aí o que se quer obter de qualidade de vida em relação ao processo patológico. Facilitar a deglutição com alimentos pastosos ou picados.
Se houver dificuldade de mastigação, óbvio que uma regra de ouro, uma regra padrão para um paciente acamado, então eu sempre vou ofertar, de preferência, sentá-lo. Se houver impossibilidade de sentá-lo, elevar o leito da cama no ângulo de 45 graus ou mais, para ofertar a alimentação de forma segura. Porque durante a alimentação, durante a oferta hídrica, durante a oferta do medicamento, nunca eu devo fazer isso numa posição plana, aquela que a gente chama de DDH, decúbito dorsal horizontal, ele está reto. Isso é um risco dele broncoaspirar, então, portanto, eu vou ter que ter esse cuidado. Posicionamento, então eu vou facilitar a deglutição, mas também vou cuidar da posição adequada para ele receber esse alimento. Monitorar aí a hidratação. Aqui no caso da hidratação, vamos oferecer aí a parte de água regularmente. Lembra que eu já citei em vídeos anteriores que normalmente o idoso tem menos sede, daí a importância de estimular ele tomar líquidos, água, chás, sucos naturais, frutas que tenham maior incidência de água, é o mais adequado aí, ou é o desejado. Ah, ele não tem muito, não gosta muito de água. Pode aromatizar, colocar rodelinhas de limão, hortelã, colocar frutas de modo geral, pedacinhos de fruta para aromatizar a água. Então seria uma sugestão aí para facilitar, para otimizar esse incentivo aí com o idoso. E aí ficar atento aos sinais de desidratação. Quais são os sinais aí mais eminentes que você pode notar? Boca seca, urina escura, sonolência e confusão mental. São, esses 4 itens, fiquem atentos que o idoso ele dá resposta rápida. Então, se ele apresenta boca seca, se a urina está escura, ou ele fica mais sonolento, com quadro de confusão mental, isso pode ser um diagnóstico que aí quem vai confirmar esse diagnóstico é a equipe médica, porque é o médico que dá diagnóstico, mas pode ser um indicativo de desidratação. E aí você precisa agir rápido, encaminhar ou ir levar esse paciente, esse idoso, a um serviço de saúde, ou hidratá-lo para evitar a progressão dessa desidratação. Mas de preferência, se ele já está apresentando esses sinais, é importante ele ser avaliado por um profissional de saúde, fazer a reidratação aí por via hidrovenosa, para depois retomar a reidratação por via oral. Ou seja, primeiro ele vai receber um sorinho na veia, para depois ele voltar a consumir os líquidos pela via oral. A partir do momento que o médico dá alta e houve a remissão dos sintomas. Próxima dica aí: exercícios e estímulo cognitivo, mantendo o idoso ativo. Olha só que interessante, a gente está passando por diferentes áreas. Não é porque ele está numa condição de acamado que eu não tenha que estimular a parte física e a parte cognitiva. Claro que nós temos atividades que elas são específicas do fisioterapeuta, mas você, cuidador, pode ser orientado por estes profissionais e dar continuidade aí a esses estímulos. Porque você deve estimular aí a mobilidade e o cérebro da pessoa idosa. Os 2 pontos, parte física e parte mental. Idosos acamados correm o risco de ter atrofia muscular e declínio cognitivo. Porque ele não está socializando, é você e o idoso e dentro, restrito ali naquele espaço familiar ou naquela instituição de longa permanência. Normalmente ele fica restrito no leito, nem no espaço comum de convivência da instituição ele vem, porque ele está numa condição de acamado. E aí, quais são as atividades que são recomendadas aí? Movimentos passivos e alongamentos. Isso pode ser feito e pode ser ajudado pelo próprio cuidador. Então, trabalhar movimentos com os braços, movimentos com as pernas, claro que respeitando as atrofias e as limitações dos idosos.
Estimulação cognitiva aí com música, leitura, conversas, jogos, cases, caça-palavra, cruzadinha. Dá para ter um mar de dicas aí, um mar de oportunidades, vou colocar até assim de forma exagerada, que você pode estar desenvolvendo. Você pode pesquisar e levar isso para o seu idoso. Ou a instituição qual é responsável pelo coletivo pode contratar pessoas para fazer esse trabalho aí de socialização. Contato social. Outro ponto importante aí para o paciente acamado. Evitar isolamento social. Não é porque ele está numa condição de acamado que ele não tem que se socializar, ele pode interagir. Hoje a gente tem as redes sociais, a gente tem o WhatsApp, dá para utilizar o telefone para fazer videochamada, para interagir com outras pessoas, outros familiares através desses recursos sociais. E aí, como dica extra para a parte do tanto do estímulo físico quanto do estímulo mental mesmo um idoso numa condição de acamado, ele precisa se sentir útil. Qualquer ser humano, não é só o idoso, qualquer ser humano. Então, estimule a contar histórias, a participar das decisões, a interagir com a família. É importante que ele se sinta incluído, pertencente a esse grupo familiar ou a esta equipe o qual ele está inserido. E cabe você, cuidador, você, familiar, estimular para que isso aconteça ou impor com os demais familiares, com toda a equipe, para que isto aconteça. Aqui, como sexta dica, cuidado com a saúde emocional, evitando aí a solidão e a depressão. Olha só. São dois pontos aí que é muito recorrente com as pessoas idosas. Em todas as faixas etárias a gente já percebe essa crescente, né? Esse adoecimento aí da parte da saúde mental. Porém, o que a gente tem que prestar atenção? Quais são os riscos emocionais para esse paciente acamado? A solidão e a falta de estímulo podem sim levar à depressão e à ansiedade. Porque a pessoa está ali restrita, então lembra de socializar, lembra de integrar, interagir com este idoso. E aí, como evitar essa condição? Como prevenir essa condição? Conversas frequentes e carinho diário é extremamente importante. Estimular a autonomia e sempre que possível. Olha novamente aí a autonomia aparecendo. No vídeo anterior eu falei dos 10 erros e o primeiro top 1 era não estimular a autonomia. E aqui eu estou pedindo para estimular a autonomia. Criar uma rotina agradável para este idoso. Como momentos de lazer, interação com esse idoso. E aí, como dica extra para a saúde mental aí do cuidador, também pode, eu também preciso me preocupar com a sua saúde mental. Ou seja, você também tem que se preocupar com a sua saúde mental. Busque apoio emocional e momentos de descanso. Você não é o super-homem, muito menos a Mulher Maravilha. 24/7. Você precisa descansar sim, ter interação social, ter momento de lazer, para que você tenha um gás emocional para cuidar daquela pessoa que está numa condição acamada. E como top 7 aí, como dica 7, para nós irmos fechando esse assunto, fica aí uma reflexão. Se você chegou até aqui, agora sabe os cuidados essenciais aí para garantir conforto e qualidade de vida para um idoso acamado. Então, portanto, se você gostou desse vídeo, então curta, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para mais e mais pessoas aí, para que essa informação ela chegue para mais e mais pessoas.
Agora eu vou fazer uma pergunta para você deixar aqui para mim nos comentários. Qual destes cuidados você achou mais importante? Primeira pergunta, tá? Então, qual desses cuidados você achou mais importante? Me responda aqui nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. Tem alguma experiência aí para compartilhar? Compartilhe a sua experiência e publique essa mensagem aí para mais e mais pessoas nas suas redes sociais. Até o próximo vídeo.